Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu espaço diário de quietude mental e treinamento espiritual. Hoje entramos na libertadora lição 31 de um curso em milagres. Não sou a vítima do mundo que vejo. No áudio de hoje, trago uma reflexão profunda sobre como a nossa mente funciona como uma semente. O fruto que colhemos lá fora depende exclusivamente dos pensamentos que alimentamos por dentro. Compartilho com vocês uma situação real que me desestabilizou, onde entendi, na prática, como um julgamento que fiz retornou para mim através do outro. Vamos entender como nós escolhemos olhar para os problemas mesmo quando estamos diante de paisagens lindas e como romper de vez com a postura de vítima. Além disso, trago a leitura de 2 textos belíssimos, um sobre o valor sagrado da nossa experiência em comparação com a energia da juventude, e outro com um ensinamento reconfortante sobre o poder de soltar o controle e parar de se culpar. A nossa prece de alívio e entrega total já está fixada no topo dos comentários. Corre lá depois da aula e comente com o seu amém. Acomode o seu coração e vamos juntos plantar a paz. Vamos seguir então, gente, com a lição 31. Espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo fazer aí as lições, estejam tendo resultados maravilhosos na vida de vocês, na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, porque eu acho que tudo é um reflexo. Realmente, como Jesus vem falando aqui pra gente, tudo que a gente tem aqui dentro de nós é refletido do lado de fora. Então, que vocês estejam cuidando aí dessa parte interna como uma florzinha, como uma semente que é plantada. Primeiramente, a semente é plantada dentro da terra. É lá que vamos ver se ela vai conseguir nascer, se ela vai conseguir dar bons frutos, se ela vai conseguir manter esses frutos. Então, que a gente consiga cuidar disso, daqui, do que está internamente, em primeiro lugar, do que ficar achando que tudo está acontecendo fora primeiro. Como a semente está ali, dentro da terra, para nascer, para germinar, para dar bons frutos ou não. E, gente, por que que também eu tô falando isso? Logicamente que aqui na lição a gente vai ver, isso hoje a gente já tá vendo todos os dias, mas parece que a cada dia, com as relações, com os nossos relacionamentos, com as atividades que a gente tem, com os trabalhos, com tudo que a gente vai passando durante o dia e a gente vai alimentando, a gente vê refletido no nosso exterior. E aí hoje eu tive uma situação muito, assim, fácil de ver o que aconteceu. E eu tô até, não sei se vocês estão percebendo na minha voz, acho que agora tô até calma, porque eu já respirei, já fiquei fazendo algumas respirações para ficar calma, para ter uma lição tranquila com vocês, passar essa tranquilidade. Mas agora há pouco eu me desestabilizei um pouco por uma situação que ocorreu daquilo que eu estava pensando por dentro. Logo eu já entendi que foi isso e precisei voltar ao meu eixo, porque somos humanos, temos essas emoções, mas temos que toda hora voltar para o que Jesus está nos ensinando. E aí, gente, eu não tô na minha casa, como eu falei para vocês, é feriado, eu viajei, e aí eu fico um pouquinho longe da minha casa, tenho assim contato com outras pessoas também, com outras energias, com outro ambiente. E hoje eu estava tomando café da manhã e conversando aqui. E eu gosto muito daqui, né? Porque tem uma vista muito bonita para a natureza, assim. E tem alguns prédios um pouco mais longe. Então, diferentemente da minha casa, que tem muitos prédios em volta, e eu tenho só uma vista lateral, assim, que é bonita também, mas a de frente são mais prédios. E então, aqui é diferente nesse aspecto, os prédios são mais longe. E aí tinha uma varanda lá,
com um varal. Assim, a pessoa colocou um monte de roupa para estender e ficou com uma fachada bem feia. E eu acabei comentando como a gente não pode fazer julgamentos. E isso veio realmente para mim logo como situação aqui externa do que eu pensei. E aí eu comentei, nossa, olha, a pessoa deixou ali, não pode, né? Fica uma visão feia. Se alguém ali de baixo olhar para cima, era o terceiro andar do prédio, cima vai ver que tá poluindo a fachada do prédio e tal. E não percebi como esse olhar de julgamento para essa questão, que parecia tão inofensiva, tipo, tô olhando e vendo que tem roupa estendida no varal, mas tantos prédios aí proíbem isso, mas eu já fui julgar a pessoa que estava fazendo. Até falei assim, pode ser que seja Airbnb, que a pessoa não sabe, né? Enfim, tomei o meu café, terminei de tomar e vim aqui estudar, fazer a minha aula, também fazer as lições do grupo. Agora a gente acabou a parte da vibração e vai começar um outro período de gratidão, mas mesmo assim, os administradores do grupo sempre colocam mensagens positivas, e tinha uma que vai ter tudo a ver com a mensagem de hoje aqui, da lição 31, e tá falando do carcereiro, e nessa mensagem também tá falando desse carcereiro. Eu vou procurar aqui para ler para vocês também. Mas, continuando aqui meu problema, eu vim aqui fazer e recebi uma mensagem de onde eu moro, falando que tinha um objeto pendurado num lugar lá que eu nem sei do que significava que ele estava falando. Falou que ali não podia colocar um objeto pendurado. E eu perguntei, falei, mas que objeto pendurado, né? Nesse espaço que eu nem sei onde fica. Eu deixei tudo fechado, eu saí, eu vim pra cá, eu ainda fecho todas as persianas, as janelas, tudo direitinho. E aí eu liguei, falou que tinha roupa pendurada na minha casa. E eu não deixei nada, né? Inclusive eu tenho até um varalzinho de chão que eu deixo numa outra sacada lá, que eu nem sei se pode. Agora fiquei na dúvida, eu moro num andar bem alto, então não daria pra ver, a não ser que fosse assim de um outro prédio. Como é muito rodeado de prédios, é difícil quem tá lá embaixo ver, porque tem outros prédios em volta. E desse outro lado não tem, onde ele tava falando que tem alguma coisa pendurada, mas lá eu não deixei nada pendurado, não tem varal ali. Só que eu tenho outras coisas ali no chão, que eu não sei se pode, mas pendurado não tem nada. E aí eu fiquei pensando, pensei, olha só, né, ação e reação, como que a gente tem que vigiar o tempo inteiro, como tudo tá interligado, como as energias, a minha, por mais que, olha como eu tô longe deles agora, eu vim para um outro lugar que fica de carro 1 hora de distância e não tem tempo, não tem espaço, não estamos separados, estamos unidos. Criei ali uma energia, uma vibração e olha o que aconteceu. Então, eu vou me tornar vítima? Hoje é o perfeito, hoje é a lição perfeita. E Jesus vem e traz, parece que uma coisa assim que tá super em harmonia. Ia falar desarmonia, porque eu entrei em completa desarmonia quando eu olhei ali e tava na minha frente essa sacada. Foi muito interessante, porque eu tava tomando café e realmente tava de frente ali para a sacada do outro prédio e eu olhei dessa forma. E eu poderia ter valorizado alguma outra coisa ali tomando café, né? Poderia ter falado, não, visto isso, sei lá, o dia tá tão bonito hoje, então podia ter falado do céu, podia ter falado das árvores, podia ter falado do sol, das nuvens, mas eu olhei para as roupas na sacada. Enfim, não posso me culpar, posso só entender que eu tô aprendendo. Inclusive vi um outro texto que eu mandei para algumas pessoas também, que eu achei muito bonito, falando de um senhor que uma outra pessoa estava falando que ele estava observando umas crianças brincando com energia e a pessoa falava para o senhor que ele não tinha, né, mais vitalidade para fazer aquilo que as crianças estavam fazendo, porque estava mais velho. E aí ele fala que ele não tinha aquilo, mas ele tinha outras coisas. Ele sabia amar de forma diferente, ele sabia perdoar, ele sabia compreender, coisa que quando se é muito jovem, às vezes, né, a maioria das pessoas, crianças, tem algumas, lógico, que tem aquela alma antiga, né, que já vem aí para o mundo com mais conhecimento, mas não é a maioria, né? A gente sabe que aqui os estudos também de física quântica mostram, né, que quem está realmente imerso nesse processo de autoconhecimento, de descoberta das coisas, de como elas realmente são, como a gente está fazendo aqui com o 100,
são poucas as pessoas. Eles estimam que sejam mais ou menos uns 5% da população. Então, a gente pode até ser gratos por estar participando nesse período, porque a gente está aqui. Então, a gente está com essa oportunidade de evoluir mais rápido. E não que os outros, como eu já falei aqui, são diferentes ou não importam. Não isso, porque Jesus, Deus, eles não colocam assim. Eles sabem que sempre há um tempo, mas de repente o tempo deles ainda não está tão perto do tempo da gente. E tá tudo bem. Agora eu já tô até falando assim mais calma, eu tô respirando, eu respirei, fiz uns exercícios aqui para me manter mais calma, porque eu tô até agora esperando a resposta deles do que tá atrapalhando o espaço lá, mas que seja resolvido, que eu saia dessa frequência aí de desarmonia mesmo que eu acabei entrando. Eu também tava vendo algumas coisas erradas lá que tinham acontecido e eu tava focando aquelas coisas ruins ao invés de eu focar no bem também. Então acabou que eu acho que gerou uma energia de ficar pegando em situações pequenas, porque isso é muito pequeno. Mesmo eu, né, ficar olhando roupas na varanda da outra pessoa, por mais que tenham regras, leis, a gente sabe que não pode, mas eu nem morava lá, aquele prédio que eu falei que eu tô olhando de manhã, né? Eu não moro lá e tava julgando alguém. E agora eu fui olhar ali e nem tem mais roupa, a pessoa já tirou. Foi tipo rápido que a pessoa colocou, deve ter sido para secar alguma coisa rápida. Então, gente, eu só quis falar para vocês aqui isso que aconteceu comigo e de repente pode estar acontecendo com vocês também, em alguma outra situação ou alguma coisa parecida, se quiserem contar aqui. Mas essas situações, elas são muito importantes também que aconteçam para a gente entender, né? Porque se não acontece nada de diferente, a gente não tem como entender. Então, são a partir dessas situações mais difíceis, entre aspas, porque na verdade isso não é uma situação difícil, dá para ser consertada. Se tiver alguma coisa lá obstruindo o caminho, eu posso ir lá tirar. Não está prejudicando ninguém, não está acontecendo nada de grave, né? É uma coisa banal, nesse sentido de que não vai prejudicar ninguém. Tem nada ligado lá na minha casa, ali que possa prejudicar, tem alguma coisa pendurada. Mas assim, foi bom para eu ver. Muito importante que tenha acontecido isso para eu entender como tudo é ação e reação. E para falar para vocês também, né? Aconteceu super cedo hoje isso. E sou grata por agora estar mais calma também, por já ter parado, já ter respirado, já ter aqui feito a lição 31 e entendido mais o que Jesus quer dizer pra gente, que tudo que tá dentro está fora, como aí muitas filosofias de vida falam também. E parece que é tão difícil da gente entender quando a gente aparece na nossa frente, a gente não quer acreditar que fomos nós que pensamos em algo parecido. E poderíamos ter pensado para o bem, né? E aí apareceria uma coisa linda na nossa frente. Mas enfim, foi isso que apareceu e é para isso que a gente tem que olhar agora. E a lição 31 começa: eu não sou vítima do mundo que vejo. Olhem só, quer dizer, eu podia ter me considerado aí como uma vítima, como eles estarem ali pegando no meu pé, querendo achar alguma coisa de errado. Mas isso quer dizer que eu não sou vítima, porque teve uma ação ali minha e agora eu tô colhendo aqueles frutos, né, do que eu vi, do que estava dentro de mim. E isso só me ajuda a melhorar a cada dia, a passar por esses períodos, entender que é muito melhor a gente ficar na paz, a gente ficar no amor. E olha, ontem um exercício que eu pratiquei o dia inteiro e de repente para de fazer o exercício, né? Hoje de manhã eu já ia para um outro exercício, então não fiz mais. Ontem eu estava vendo Deus em tudo, que Deus está na minha mente. E aí, por um tempinho que eu esqueço disso, que eu não pratico, já vem algum outro pensamento ali tomando conta. Então, que a gente vigiar e orar o tempo inteiro e entendendo aqui da lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Então, hoje é um treino. Me contem aqui se aconteceu alguma coisa com vocês parecida, que eu quero muito saber. Estamos aqui, todos alinhados aqui na mesma sintonia. E primeiro parágrafo, então, vamos começar. A ideia de hoje é a introdução para a tua declaração de liberação. Olha só, hein? Liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática
que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. Em geral, a forma inclui dois aspectos, um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. Segundo parágrafo. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários, um pela manhã e um à noite. São recomendados de 3 a 5 minutos para cada um. Então, você vai fazer de manhã e de noite de 3 a 5 minutos. Durante esse tempo, olhe ao teu redor lentamente, enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes, né? Então, você vai olhar ao redor e falar, eu não sou vítima do mundo que vejo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Então, agora ele já viu, a gente fez com olhos abertos e agora vamos ver dentro do nosso mundo interior, também fazendo a mesma ideia, repetindo para nós 2 ou 3 vezes. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Gente, perfeito, né? Perfeito para o que eu acabei de falar para vocês que eu vivi agora há pouco e tô tentando assimilar e tentando ficar calma e esquecer tudo isso para que essas ondas aí mudem e fiquem mais tranquilas, mais calmas. Terceiro parágrafo. Ao examinares o teu mundo interior, meramente apenas deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Então, é só deixar ali passar os pensamentos. Cada um deve ser considerado por um momento e em seguida substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Então, aqui, ó, gente, Jesus mais uma vez fala pra gente fazer daquela forma, de não classificar os pensamentos, de não colocar um maior que o outro. Então, ele fala pra gente tentar não estabelecer esse tipo de hierarquia. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte. Então, deixa que passe de forma regular e calma, tá? Sem ficar ali investindo naquela situação especial que ele fala. De repente, você pode achar que uma situação que você está pensando, que um pensamento que você está pensando, ele é mais especial naquele momento que outro, né? Como eu, por exemplo, de repente, podia estar olhando ali, não sai da minha cabeça, agora já saiu porque eu já acalmei, mas ao fazer o exercício, aquele pensamento que estava ali mais forte naquele momento, eu podia achar que eu tinha que ficar ali mais tempo olhando sobre ele, mas ele fala que aqui não, é para a gente deixar passar. Então, enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Aí, quarto parágrafo. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia, tá? Então, hoje, além desses 2 períodos de prática que ele fala, de manhã e à noite, você também repete essa ideia, eu não sou vítima do mundo que vejo, você repete essa ideia com a maior frequência ao longo do dia. Lembra-te de que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. Gente, desculpa, é que deve estar fazendo um barulhinho aqui de mensagens, que hoje eu tô com outro celular gravando e ele vai ficar com mais barulho porque é ele que tá fazendo barulhinho. Então, peço perdão que não distraiam vocês, essas mensagens. Eu não podia colocar aqui no silencioso porque eu tô esperando a mensagem. Apesar de eu querer não ficar atenta a isso, como eu ainda não obtive a resposta do que é que tá ali atrapalhando a situação na minha casa, isso acabou me preocupando, mas eu preciso hoje ficar livre. Olha isso como ele fala aqui, na tua liberdade está a liberdade do mundo. Então eu preciso realmente me libertar. Eu já, assim como a gente está fazendo a lição aqui, vocês também devem ter algumas questões mais específicas, assim, que também querem se ver livres e libertar o mundo com isso. Então, é uma ótima oportunidade para a gente falar disso.
E eu quero também fazer com vocês o texto que eu falei para vocês do carcereiro, que ele vai terminar aqui, carcereiro, cativeiro, né? Presos, a gente vai ver isso mais para frente nas lições, mas a gente vai começar a entender isso agora. Então, o quinto parágrafo. A ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como resposta a qualquer forma de tentação que possa surgir, né? Então, como essa de, por exemplo, eu deixar aqui, porque eu preciso responder, então tive que deixar com internet para ficar aparecendo mensagens, porque poderia parecer que eu não estava preocupada em responder se eu deixasse sem internet por muito tempo e não visse a mensagem que eu nem sei se veio, mas hoje eu tenho que praticar essa ideia para deixar que qualquer forma de tentação como essa possa surgir. Então, é uma mensagem aqui para mim, eu entendo que seja importante para que eu pratique isso, esse desprendimento. Então, é uma declaração de que não cederás a ela, pondo a ti mesmo em cativeiro. Então, olha só que interessante, que eu não fique presa a essas coisas, que eu me liberte o mundo, pare de reter esses pensamentos que não agregam. O certo, na verdade, seria tirar a internet, focar aqui na lição. Mas como a gente tá ali, eu tô ali numa emoção, esperando uma resposta, olha como a gente fica. Então, que a gente consiga entender que a gente tem que se acalmar, que a gente tem que olhar para dentro, olhar com paz, respirar, e que tudo ali fora automaticamente vai ficar como tá dentro da gente. Esse é o maior objetivo. Então, gente, aí eu fui olhar aqui e não tinha mensagem nenhuma sobre isso que eu tô esperando. Eram outras mensagens. Mas tudo bem, que seja assim. Tô aguardando, de repente não há nenhum problema ali, porque eu não tive nenhuma resposta. E olha que já faz 1h30 que isso aconteceu. Então, eu tô aguardando. Vamos lá agora continuar para ver a mensagem do cativeiro que eu falei para vocês. Aqui, gente, ó, começa assim, ó. Não se policie demais. Não se torne a carcereira. Olha que interessante, carcereira. Ele falou cativeiro, então tem tudo a ver, ó. Carcereira de um espírito que não merece ser privado de experienciar o mundo. Por que manter em cativeiro o que é selvagem? É uma pergunta, né? Pare de se encolher, restringir, sabotar e comece a viver sem julgamentos. Gente, perfeito, né? Eu só vi isso depois de tudo que tinha acontecido aqui de manhã. Às vezes, você precisa fazer o que parece inapropriado, perigoso, errado. Afinal, o que as pessoas certinhas demais ganham, se não o arrependimento de não terem arriscado e aproveitado mais? Solte-se ao invés de controlar o tempo todo. Bom, essa parte eu achei meio complicada, porque depende o que a pessoa vai falar de ser certinha demais, se não o arrependimento de não terem se arriscado e aproveitado mais. Depende, né? Isso daqui tá meio generalizado, e aí pode dar a entender outras coisas, mas a parte do cativeiro, do carcereiro e dos julgamentos eu achei que tem tudo a ver. Vamos continuar. É cansativo demais ficar se podando e se privando. Qual o sentido de se manter na coleira? Qual a graça de conter tanto poder? Preso, o espírito livre definha. Sem vazão, a criatividade empobrece. Sem amar, o amor é só uma lenda. Então, nesse caso, continuando, aí tudo bem, tá falando pra gente ser criativo, amar, não se privar de fazer as coisas, não ficar se aprisionando. Mas, enfim, importante viver sem julgamento, não ficar se julgando, como ele fala lá no início. Aí continua aqui. Você não veio ao mundo para ser santa, mas para ser humana. E eu achei tão interessante isso também, porque de manhã eu estava discutindo justamente isso, das emoções que somos humanos, que temos isso, às vezes queremos controlar tudo muito, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque vem as emoções. As emoções vêm muito forte. Mas eu acho que é importante que a gente não se culpe, não se julgue também, não se culpe. E entenda que a gente está experienciando aqui como humanos. E essa é a graça, porque assim a gente vai ter como aprender. A gente vai falar muito em santidade aqui também, porque a gente está buscando isso. A gente está buscando essa santidade, mas ainda falta um período grande para caminhar. Então que a gente não se culpe por isso. É um caminho. E vão ter pedras ali que a gente vai precisar que tenha para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Então não se culpe, é um caminho e esse caminho a gente vai passar. Aqui como a gente está passando, a gente está na lição
31. Olha quanto que a gente já não evoluiu até agora. Mas para chegar lá nos 365, vão acontecer muitas coisas. Então, que a gente pause, que a gente respire, que a gente não se culpe, que a gente entenda que nós não somos santos ainda, estamos caminhando para uma evolução, mas ainda somos humanos. E aí ele continua: viva a sua humanidade, experiencie o seu corpo e o que ele é capaz de te proporcionar. Pecado é se deixar na gaiola tendo asas, a sua missão é se libertar. Então, gente, esse texto é muito assim para a gente pensar, né? Olha só, um passarinho preso na gaiola que fica ali, tem asas, né? Passarinho tem asas, mas ele não voa porque ele tem medo. Se o dono, por exemplo, soltar, abrir a gaiola, abrir a porta, ele tá tanto tempo ali que provavelmente ele não vai sair, ele vai achar que tem que ficar, assim como a gente vê várias histórias. Eu não lembro se já foi nessa lição que eu falei do elefante, né? Ou se foram nas lições anteriores que eu não postei. Não pretendo postar até agora, né? Porque senão ia ficar, como eu já falei para vocês, ia ficar estranho. Eu gravei as outras lições, começando da 150. Mas enfim, eu falei do elefante que ficava ali preso e não ia embora, porque ele estava acostumado com aquilo. Então, que a gente se liberte mesmo de tudo isso. Nesse sentido de expressar aquilo que a gente é. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos a nossa essência pura, paz, por que a gente vai ficar se culpando, se limitando, tendo medo? Que a gente se liberte de tudo isso mesmo. E aí, eu vi uma outra mensagem aqui que me chamou bastante atenção, porque também fala da gente ficar pensando muito. E como eu falei para vocês, eu falei sobre respirar, que hoje, na hora que aconteceu tudo isso de manhã, que eu tive essa notícia, né, dessa ação e dessa reação, eu fiquei muito nervosa e eu fiquei respirando. E daqui a pouco eu vou até fazer uma meditação. E olha o que fala aqui o texto, ó: acalmar a mente, acolher o coração. Existem dias em que a mente não para. Pensamentos vêm e vão rapidamente, preocupações se acumulam e tudo parece mais intenso do que realmente é. Nesses momentos, o coração também sente. Sente o peso, a ansiedade, a inquietação. E muitas vezes tentamos resolver tudo apenas pensando mais, tentando encontrar respostas imediatas, tentando controlar cada detalhe da situação. Mas nem sempre a solução está em pensar mais, às vezes ela está em acalmar. Acalmar a mente é um gesto de cuidado, é desacelerar os pensamentos, é respirar com mais consciência, é permitir que o silêncio entre um pouco mais na sua rotina. Quando você se permite esse espaço, algo começa a mudar por dentro. A mente encontra descanso, as emoções suavizam e o coração começa a se sentir mais seguro. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa ser entendido de imediato. Algumas respostas surgem quando você para de forçar. Hoje, escolha se dar um momento de pausa. Respire fundo algumas vezes, afaste-se ainda que por instantes do excesso de estímulos. Permita que seu interior se reorganize naturalmente. Você não precisa ter controle de tudo. Gente, olha como ele falou, ó, seu interior se reorganize naturalmente, ó. Você não precisa ter controle de tudo. A vida continua se ajustando, mesmo quando você desacelera. E pouco a pouco, aquilo que parecia confuso vai encontrando seu lugar. A calma que você procura começa quando você decide se acolher, né? Então que a gente pare aí com os julgamentos externos, internos, né? Achando que nós somos culpados, que nós não deveríamos ter pensado, que nós não deveríamos ter feito, que a gente acalme, porque aí acalmando dentro vai tudo se resolver fora, que é como a mensagem, que é como a lição do dia de hoje. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Então que a gente só plante aí a paz, que vai brotar a paz. Tá bom, gente? Então é isso, minha mensagem de hoje. Agradeço a Jesus por essa lição maravilhosa em que eu pude olhar aí o que eu fiz de manhã e como isso foi repercutido para que amanhã eu acorde e veja na minha frente um dia diferente, que eu consiga a cada dia olhar mais para o lado da luz. E espero que vocês também, tá? Então, gente, aproveitem o dia de hoje. Se gostaram do áudio, curtam. Quiserem compartilhar com alguém que tá precisando também ver aí o mundo de forma diferente, fazer as lições do 100
e ficar cada vez mais perto aí da evolução espiritual. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração de vocês, um lindo dia e até amanhã. Tchau, tchau.